Aposentadoria, mas mesmo não acontecendo com frequência, concursado pode sim ser demitido. Existem várias infrações que podem levar a essa demissão e é sobre isso que a gente conversa hoje com o advogado Vinícius Cascone. Boa tarde, Vinícius, seja bem-vindo. Perdemos a conexão com Vinícius, mas deixa eu contextualizar também aqui para os nossos ouvintes que o Supremo Tribunal Federal ele decidiu esse mês, por maioria, que empregado público de empresas públicas e de sociedades de economia mista podem ser demitidos, mas é necessária a apresentação de um motivo formal para a dispensa. Os ministros iniciaram o julgamento do recurso apresentado por empregados do Banco do Brasil, que foram demitidos em 1997 sem justa causa. E aí eles argumentaram que as empresas públicas e sociedades de economia mista não submetidas aos princípios de legalidade, moralidade e publicidade previstos na Constituição Federal e, por isso, não poderiam dispensar o concursado público sem motivação. E aí houve, desde então, esse embate jurídico para decidir se poderia ou não, e essa decisão, então, chegou ao Supremo Tribunal Federal, tomando esta decisão, que pode sim ser demitido desde que apresente o motivo formal para a dispensa. Mas existem outras infrações que podem levar à demissão. Não é isso, Vinícius Cascone? Boa tarde. Não conseguimos ouvir ainda o Vinícius. Vamos tentar aí acertar o microfone, ver se está tudo ligadinho aí para que a gente possa ouvi-lo e acompanhar aí os detalhes nessa conversa para que fique de maneira clara também para quem está nos acompanhando, seja aí no radinho, online, estamos também no YouTube da CBN Campinas para trazer as informações aqui a respeito disso, tirar dúvidas, porque tem isso, das pessoas acharem que quem é funcionário público, concursado, tem aí a possibilidade de trabalhar da condição que quer, trabalhar do jeito que quer, sem qualquer risco de demissão, ou de rescisão desse contrato. Mas não é bem assim, Quem é concursado ou servidor público pode ser, sim, demitido quando causa alguns tipos de danos, intencionais ou patrimoniais, que infrinja alguma atividade aí social, ou até quando recebem vantagens indevidas, acumula mais cargos, tem aqueles que assumem o compromisso de exercer uma função pública, não tendo outras atividades, mas mesmo assim acaba adotando aí outras funções, aí também podem cometer essas infrações que são consideradas graves. Segundo o painel de estatística de pessoal do Ministério da Economia, num dado de 2022, dizer que o Brasil contava com pouco mais de 560 mil funcionários públicos, seria o menor número desde 2009, mas ainda assim um número bastante alto. A gente vem acompanhando, que há possibilidade aí de abertura de vagas, tem o Enem dos concursos sendo realizado, que é o concurso unificado, muita gente querendo concorrer vagas, garantir aquela que é considerada a estabilidade do trabalho, além de, claro, ter os benefícios, uma valorização salarial que muitas vezes não se consegue da iniciativa pública, mas levando em conta a quantidade de profissionais, em diferentes setores, principalmente aí públicos, conhecido pela estabilidade, como eu disse, é muito relevante saber que existe a possibilidade de corte de pessoas antes da aposentadoria, por exemplo. É isso que a gente conversa com o advogado Vinícius Cascone, hoje no quadro Seu Direito, exatamente para explicar, funcionário público pode ser demitido? Vinícius, consegue nos ouvir agora? Sandra. Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Sandra. Boa tarde a todos os ouvintes da CBN Campinas. Sempre um prazer imenso estar com vocês aqui.
E realmente essa semana, né, você colocou muito bem, um tema bastante polêmico, o Supremo Tribunal Federal julgou, né, que é o chamado tema 1022, que justamente discute a dispensa imotivada de empregados de empresa pública ou de sociedade de economia mista, que tenha sido admitido por concurso público. É sempre importante deixar claro que nós temos inúmeras empresas públicas e sociedades de economia mista que se equiparam ao poder público. Por exemplo, a Caixa Econômica Federal é uma, os Correios é outra, a Petrobras também é uma sociedade aí de economia mista, o Banco do Brasil. Então, todas essas empresas, elas têm concursos públicos, né? Volta e meia a gente vê por aí os editais e muitas pessoas acabam prestando esse tipo de concurso. Uhum. E aí o que estava em discussão até então, se essas pessoas poderiam ser despedidas. A primeira resposta a essa pergunta é que sempre, claro, por mais que um servidor público tenha estabilidade, né, ou um empregado público também tenha, se ele cometer alguma falta grave ou lesar o patrimônio público de forma dolosa, evidentemente que depois de um processo disciplinar, esse servidor ou empregado pode ser demitido, né, ou exonerado do serviço público ou demitido em uma empresa. Então, isso já poderia acontecer. Essa não é a novidade. A discussão aqui que estava colocada, que até então se entendia, né, em alguns casos, que a empresa pública ou a sociedade de economia mista poderia demitir sem justificar essa demissão. Simplesmente dizer o seguinte, olha, por mais que tenha prestado concurso público, esse empregado não atende mais os requisitos da empresa e poderia demitir. Bom, o Supremo Tribunal Federal entendeu que não. Na verdade, qualquer demissão de empregado público, seja na empresa pública ou seja de economia mista, deve ser precedida de um processo disciplinar e deve ser motivada. Então, tem que ter um processo específico para motivar essa demissão. Então, simplesmente não é fazer igual acontece na iniciativa privada. Por exemplo, eu tenho uma loja, se eu não quero mais contar com o funcionário, eu simplesmente demito sem justa causa, sem justificar porque estou demitindo. Então, simplesmente, eu vou lá, faço a demissão, pago as verbas decisórias e esse empregado deixa de trabalhar na minha loja, num estabelecimento privado. No poder público, não. Eu tenho que justificar porque estaria demitindo. E é claro que as justificativas têm limites, né? Até porque houve um concurso público, esse empregado foi selecionado e, evidentemente, para acontecer a dispensa, eu teria aí que ter a motivação, como, por exemplo, a extinção da empresa, ou um fato grave, ou uma outra situação excepcional, né? Então, em regra, o administrador da empresa da sociedade de economia mista não poderia chegar e demitir os empregados sem uma justificativa. E essa decisão veio de uma ação lá de 1997, né, quando empregados do Banco do Brasil foram demitidos sem a justa causa, ou seja, foi um processo bastante longo para se chegar a essa conclusão. Na verdade, assim, existem processos no Brasil ainda que há muito tempo subiram e voltaram das instâncias, né? Então, evidentemente, isso acaba atrasando os julgamentos, isso realmente aconteceu nesse caso específico aqui, né? E é claro que, nesse ponto específico, a gente tem que lembrar que, em 1988, a Constituição é posterior a essa discussão inicial, né? E a Constituição estabeleceu algumas garantias, então isso também foi analisado, né? O aspecto constitucional da nova Constituição de 88, que entendeu ali, né, que dentre os princípios da administração pública, tem ali vários, que é o princípio da impessoalidade, da moralidade, da publicidade, né, e da legalidade, né? Então, todo mundo está submetido ao chamado devido processo legal. Então, eu não posso dispensar alguém sem cumprir esses requisitos de um procedimento, de um processo. Agora, essa decisão vale daqui para frente. Aqueles processos mais antigos, eles não entram. Os processos que se encerraram, na verdade, você pode, assim, de forma bastante excepcional, discutir a chamada ação rescisória, que é uma coisa muito excepcional. E para você ter direito a entrar com uma ação dessa, tem que cumprir uma série de requisitos que não são simples. O primeiro requisito é temporal. Então, a sentença que você pretende rescindir, por isso, ou anular, né, falando no jargão popular, teria que ter um prazo mínimo de intervalo de no máximo 2 anos. Então, se essa sentença transitou em julgado, eu começo a contar um prazo de 2 anos para poder, o prazo máximo para ingressar com essa ação rescisória. Então, no caso específico,
de forma muito excepcional, né, como eu estou dizendo, a exceção à regra, poderia primeiro ter que ver se atende esse requisito desse lapso temporal. Então, se houve uma sentença que está sendo julgada há mais de 2 anos, aí realmente, praticamente, não existe nenhuma chance de se rever esse processo anterior. Agora, é claro, para os processos que estão em andamento, evidentemente que os juízes, desembargadores e ministros, né, dependendo da instância do judiciário que se trata isso, vão analisar de acordo com esse tema 1022, com essa decisão do Supremo Tribunal Federal dessa semana. Isso para casos, então, sem justa causa, mas há também motivos de justa causa para a demissão de funcionários públicos. Quais são os critérios? Mas daí, veja só, nesse caso específico, ele sempre existiu. Então, um servidor público ou um empregado público, ele pode ser exonerado ou despedido por justa causa, caso ele cometa falta grave. O que é falta grave? Por exemplo, furtou, se apropriou indevidamente de recursos públicos, ou, por exemplo, causou um dano severo a alguém, né, com dolo, com má fé, né? Então, com dolo, quando a gente fala, é com intenção de praticar, né? Então, todas essas questões que podem acontecer no dia a dia de qualquer pessoa, evidentemente, não só de um servidor empregado público, elas devem ser, no âmbito da administração pública, então do poder público, elas devem ser precedidas de um processo disciplinar. Então, esse processo vai apurar, a pessoa vai poder se defender, e aí, depois disso, há uma decisão, né? Então, depois da decisão, cabe o recurso, evidentemente, para outra esfera do poder público, mas só pode demitir por justa causa, mediante também ao processo disciplinar. Tem uma dúvida também em relação a ter mais de uma função pública, se isso é permitido ou não. Ter mais de uma função pública é permitido para algumas categorias, né? A Constituição estabeleceu 2 exceções importantes, que é para a educação e saúde, né? Porque justamente o Brasil tinha uma defasagem do número de profissionais de saúde e educação lá em 1988, quando a Constituição estabeleceu essa exceção à regra. Então, para essas 2 funções, para o professor e profissional de saúde, é possível ter mais de um vínculo público. Para os demais, não existe essa possibilidade. E aí, aquelas regras que você falou, né? Se causar algum dano, né? Aí é muito da conduta mesmo do servidor, para que ele, enfim, traga até provas para essa demissão acontecer, que já eram regras que estavam bem estabelecidas, a novidade mesmo para casos sem justa causa, né? Isso mesmo. Quero agradecer a participação do Vinícius Cascone no Seu Direito desta quarta-feira e até a próxima. Eu agradeço, Sandra. Uma boa tarde a todos os ouvintes e, evidentemente, que teremos aí mais até a próxima semana. Obrigado. Até. 3h30.